Boa noite a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escolhi como texto para a nossa meditação Abacuque, capítulo de número 3, versos de número 17, 18 e 19. Abacuque, no capítulo de número 3, versos de número 17, 18 e 19. Assim nos diz o texto sagrado: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 17, 18 e 19. Uma oração linda e surpreendente. Como conseguiu esse grande homem de Deus ter esperança em tempos difíceis, em um momento de grande adversidade? O tema da minha mensagem nessa noite é esperança em tempos de adversidade. O profeta Abacuque é aquele que cantou dentro da noite. Seu livro começa dentro de um vale, porque o capítulo 1 de Abacuque está rodeado de incerteza, insegurança, preocupações e em busca de respostas. E no capítulo de número 3, esse que estava no capítulo 1, no vale, termina o seu livro nas alturas, nas montanhas. O profeta que vai do desespero à esperança, do temor à fé. Parte B do versículo 19, me faz andar altaneiramente, me coloca sobre os lugares altos. O que fez esse homem de Deus para ter uma fé inabalável, uma confiança e um coração esperançoso, mesmo diante das lutas e das dificuldades? 3 coisas que quero enumerar para compartilhar, para meditarmos. 3 coisas que levou esse homem a uma fé surpreendente, a uma esperança, a demonstrar diante das situações uma esperança como precisamos ter, como necessitamos ter em momentos adversos. A primeira coisa que eu quero enumerar que esse homem de Deus fez foi confiar em Deus de uma forma inabalável. Ele confiou no Senhor e ele não permitiu que nada abalasse essa confiança. O verso de número 17, ele chega a dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Ele estava dizendo, ainda que tudo dê errado, porque a base da economia naqueles dias era a agricultura, o cultivo da terra, bem como a criação de rebanhos. E ele então diz, ainda que tudo dê errado, nada vai abalar a minha fé. A confiança do profeta não estava na provisão, mas sim no provedor. Ele resolveu depositar a confiança em uma ordem certa, não na provisão, mas no provedor. O Salmo 23, o salmista Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O grande rei de Israel também compartilhava da mesma fé de Abacuque. Nós precisamos confiar, não na provisão, mas no provedor. Deus é poderoso. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele é e sempre será o nosso provedor.
Então, uma fé inabalável no Senhor. O Salmo 125, verso de número 1, a Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. O profeta Abacuque, diante da adversidade, para se manter esperançoso, para que a esperança não se apagasse ou morresse dentro do coração dele, ele resolveu confiar no Senhor de uma forma inabalável. Precisamos confiar em Deus, precisamos saber que o provedor é aquele que está conosco, é aquele que sempre proverá o necessário, o que precisamos. Então, Abacuque, ele colocou as coisas na sua hora. Ainda que a provisão falte, não faltará o provedor. A segunda coisa que o profeta Abacuque faz, ele alegrou-se no Senhor, a despeito das circunstâncias. Quando nós pegamos essa palavra despeito, o sinônimo dela é desapontamento. Abacuque está dizendo: ainda que o presente momento, ainda que a circunstância agora me desaponte, eu esperei A e veio B, eu não contava com isso agora, a despeito das circunstâncias, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque estava dizendo assim: a minha alegria está centrada em Deus. Onde nós centralizamos a nossa alegria? Estaria a nossa alegria dependendo de circunstâncias, dependendo de situações? Se eu tenho dinheiro, sou alegre. Se eu não tenho, não tenho alegria. Se não há nada de ruim acontecendo, sou alegre. Se alguma coisa está acontecendo que não está dentro do que eu esperava, então não estou alegre. Abacuque, ele tirou os olhos das circunstâncias e centralizou seus olhos em Deus. A fonte, a centralidade da alegria do profeta Abacuque estava no Senhor. Se tirarmos os nossos olhos, se deixarmos de centralizarmos a nossa alegria em Deus e passarmos a depender de circunstâncias e situações para sermos pessoas alegres, para sermos pessoas felizes, com certeza não teremos uma fé inabalável. Porque a despeito das circunstâncias, ele decidiu se alegrar no Senhor. A verdadeira alegria só pode ser encontrada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só pode gozar da plena, da completa alegria aquele que está centralizada a sua alegria em Deus. Podemos ver pessoas que nada lhe faltam, mas não são pessoas alegres. Contrário a isso, tantas outras pessoas que são desprovidas, contudo, são pessoas alegres porque encontraram em Deus e centralizaram em Deus e resolveram alegrar-se no Senhor a despeito das circunstâncias. Ou seja, nós não nos alegramos com as adversidades. Ninguém está alegre com o momento que nossa cidade, nosso estado, nossa nação e o mundo está vivendo. Um tempo adverso, um tempo difícil. Nós não nos alegramos com adversidades, mas podemos sim nos alegrar no Senhor no meio das adversidades. Há uma diferença muito grande. Nós não nos alegramos com as adversidades, mas podemos nos alegrar em Deus, no Senhor, no meio das adversidades. Foi exatamente isso que o profeta Abacuque fez. As circunstâncias não lhe alegraram, ou não lhe alegravam, faltava incerteza,
ele não se alegrava na adversidade, mas ele se alegrava no Senhor, no meio das adversidades. Então a primeira coisa que ele fez foi exercitar uma fé inabalável em Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os currais estejam vazios, ainda que a terra não produza, não veio chuva, a colheita não foi boa, nada vai tirar a minha fé inabalável. A segunda coisa é que, a despeito das circunstâncias, ele aprendeu a se alegrar em Deus. A despeito, ou seja, mesmo que o momento atual agora nos cause desapontamento no meio da adversidade, vamos nos alegrar no Senhor. A terceira coisa que esse grande homem de Deus fez, eu já listei duas, falta agora a terceira. Ele fez do Senhor a sua fortaleza. Primeiro, uma fé inabalável. Segundo, ele se alegrou em Deus a despeito das circunstâncias. Terceiro, ele fez do Senhor a sua fortaleza. O versículo 19 de Abacuque, capítulo 3, ele escreveu: o Senhor, o soberano, é a minha força. Você pode dizer isso também? O Senhor é a minha força. Ele me fortalecerá a mim, a minha casa, para passarmos por esse momento. Façamos de Deus a nossa força. E ele continua dizendo no verso de número 19: e ele faz os meus pés como da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Ou seja, Abacuque fez do Senhor a sua fortaleza. Fortaleza fala de um lugar que provê segurança. Nesse momento, a insegurança reina e Abacuque fez do Senhor a sua fortaleza. O Salmo 91, a Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Será que já paramos para pensar nisso? Há um Deus poderoso e nele podemos nos abrigar. Ele é a nossa fortaleza. Então Abacuque fez do Senhor a sua fortaleza. Nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Certa feita, li uma frase que dizia: entenda e creia que ninguém pode arrancá-lo dos braços poderosos de Jesus. Foi justamente isso que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo de número 8, do verso 35 ao 39, quando ele diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? E ele enumera inúmeras circunstâncias das mais extremas adversidades, e ele termina dizendo assim: nada nos separará do amor de Cristo. Abacuque fez do Senhor o seu lugar de refúgio, o seu porto seguro, a sua fortaleza. Então é possível sim ter esperança em meio à adversidade. O profeta Abacuque encontrou em Deus, exercitando uma fé que não se abalou, alegrando-se em Deus, mesmo diante dos desapontamentos, ou seja, a despeito, porque pensávamos de uma maneira, tínhamos pensamento de inúmeras situações e de repente estamos frustrados, desapontados. E Abacuque diz assim: a despeito dos desapontamentos, eu posso não me alegrar na adversidade, mas eu posso me alegrar em Deus no meio da adversidade. Ele optou pela segunda coisa. Ao invés de reclamar, desesperar, ele falou assim: eu não me alegro no momento em que vive a minha nação, mas no meio das adversidades, mesmo desapontado, eu não vou perder a minha alegria no meu Deus.
eu me alegrarei nele. E observando esses 3 pontos, Abacuque então conseguiu ter esperança em tempos de adversidade. Se você foi abençoado com essa palavra, se Deus tocou o seu coração, compartilhe esse vídeo. Precisamos ser profeta da esperança, profetizarmos esperança às pessoas em tempos difíceis como que nós estamos vivendo. Divulgue, compartilhe, esparrame alegria, esparrame esperança em um momento tão difícil. Quero orar com você, queremos formar agora uma corrente de oração e cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Se você quiser colocar um copo com água sobre o seu televisor para estarmos orando e abençoando, vamos nos unir em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Tu és um Deus grande, maravilhoso. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Cremos, ó Deus, que se depositarmos a nossa fé no Senhor, conseguiremos em tempos adversos ser abençoados. Pai, no nome do Senhor Jesus, toque esse coração agora, toque essa vida nesse momento agora com a Tua presença, trazendo paz, trazendo alegria, curando, abençoando. O Senhor Deus é um Deus que cura, o Senhor Deus é um Deus que sara. Então nós oramos que o Senhor leve saúde, que o Senhor leve paz, que o Senhor leve esperança. Guarda, Senhor, nossas famílias, nossas casas. Ó Deus, se alguém pegou um copo com água e o colocou próximo do seu televisor, do seu computador ou do seu telefone, consagre esse copo com água agora, abençoe. E quando essa pessoa tomar dessa água, que o Senhor possa levar cura, saúde, a presença do Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê uma fé inabalável, para que a despeito das adversidades, que possamos nos alegrar no Senhor e que possamos fazer do Senhor a nossa fortaleza, porque o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã. O Senhor vive e nós cremos que as nossas vidas estão seguras nas Tuas mãos. Pai, abençoe a todos aqueles que me assistem. Abençoe, ó Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu creio sim na Tua presença. Eu creio que o Senhor nos ouve. Creio que o Senhor já entra com providência e com milagre nesse momento. Assim eu oro, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.